Olá, meus nobres, vamos dando continuidade na nossa maratona sobre as bem-aventuranças que está registrado em Mateus, capítulo de número 5. E na quinta categoria está aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Para você entender sobre o que essa palavra se dirige ao meu e ao teu coração, você precisa entender uma coisa, que a fome e a sede está relacionado à sobrevivência do homem. Se você não come, você não mantém, sustentavelmente falando, o seu corpo. E se você não bebe a água, você não hidrata seu corpo. Ou seja, são dois elementos extremamente indispensáveis para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência e fortalecimento da nossa estrutura, ou seja, do nosso corpo. Você precisa entender que a fome e a sede de justiça, ela é fundamental para a nossa vida cristã. A fome e a sede de justiça está relacionada a uma vida mais próxima de Deus, a uma vida radicalmente falando ou estreitamente falando em comunhão com Deus, em comunhão com a sua palavra, em comunhão com o Espírito Santo. Infelizmente, nesses dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos, infelizmente, atravessando essa escassez espiritual, essa falta de fome pelas coisas de Deus, pela justiça de Deus, pela palavra de Deus, pelo reino de Deus. Estamos atravessando essa escassez de água. Ou seja, infelizmente, no nosso meio há um colapso espiritual, uma escassez da falta daqueles que deveriam sentir fome e sede pela justiça, pela palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós devemos buscar a vontade de Deus. Paulo diz à igreja que estava em Roma da seguinte forma: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade do Senhor. Paulo estava dizendo que a nossa fome, a nossa sede de justiça, ela não deve estar nas coisas deste mundo, nas coisas seculares. A fome e a sede de justiça de todo cristão, ela deve estar relacionada com as coisas vindas do alto. É por isso que o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz que se aquele que alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente e não lança em rosto. Essa sabedoria buscada em oração é justamente o conhecimento da palavra de Deus, a inspiração da palavra de Deus pelo Espírito Santo, a qual a palavra te direcionará a andar no caminho da justiça, a ter uma vida santificada, a ter uma vida que ande na contramão dos valores falidos da sociedade. No Salmo 42, verso 1, versículo de número 2, a palavra de Deus diz da seguinte forma: como o cervo brama pelas correntes das águas, ó glória, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Olha o que é ter sede e fome da presença de Deus. Assim como um animal, um cervo, consegue ter a sensibilidade de encontrar águas por quilômetros, essa mesma sensibilidade, diz o salmista, que havia no coração dele, na alma, uma necessidade de buscar a Deus, sede de Deus,
fome de Deus. Verso 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queridos, é essa sede que deve estar no meu coração, que deve estar no teu coração, é essa sede que deve estar no meio da igreja, no coração da igreja. É essa vontade de buscar a vontade soberana de Deus na nossa vida que deve estar enraizada ao coração da igreja. Salmo 119, verso 37, o salmista diz: desvia os meus olhos da vaidade e vivifica-me no teu caminho, o caminho da justiça. O salmista está dizendo: Senhor, não permita com que os meus olhos contemplem o que está neste mundo falido, valores morais falidos, culturais falidos, familiar falido, mas desvia os meus olhos, muda a trajetória dos meus olhos, mas para contemplar o teu caminho, e eu quero ser vivificado nesse caminho. Quando você tem sede de Deus, quando você tem fome de Deus, você é vivificado pelo Espírito Santo. Oh, glória! Você é vivificado pelo Espírito Santo a permanecer no caminho da justiça. Aleluia! Para nós finalizarmos, Mateus 16, 24. A renúncia é o caminho da justiça. Ou seja, para você ter fome de Deus, sede de Deus, ter uma vida santificada, consagrada a Deus, você tem que entender o sentido da renúncia. Essa é a responsabilidade de todos aqueles que correm na direção de Deus, que querem ter uma vida com Deus. A renúncia é o caminho da justiça. A renúncia é o caminho da justiça. E quando você faz a vontade de Deus, busca essa vontade de Deus, Colossenses 3, versículo 1, se já pois ressuscitar-te em Cristo, buscai as coisas que são do alto, das coisas que estão à direita do nosso Deus. Pensai nas coisas que são do alto. Quando você busca e pensa nas coisas que estão do alto, você se torna um bem-aventurado e você será saciado pela fome da presença de Deus, pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Então fica a dica. Espero que você tenha gostado do nosso ensinamento. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, nos dê essa força, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.